A Associação Comercial criou uma campanha, Eu Quero Saber. Eu me lembro, de olho no exatamente. imposto. Tá. Teve engajamento, sim, da sociedade. Nós tivemos 1 milhão de assinaturas que foram coletadas, que foi transformada num projeto de lei, que está no Congresso Nacional, a demonstrar que a população quer sim, é isso. Nós tivemos agora, recentemente, o caso do Rio de Janeiro. Antes sempre dizia que a população é que acobertava o tráfico, a população é que tinha interesse. O que a população tinha, na verdade, era medo. A hora que ela sentiu que ela podia confiar nas instituições, ela foi à rua, ela disse, eu quero paz, eu quero tranquilidade. E o cidadão, na verdade, ele está muito descrente do Estado. Quando a gente criar esse otimismo, essa crença dele no Estado, tenho certeza, nós vamos criar um círculo de prosperidade, de boas questões de desenvolvimento para o país muito rico. Uma das coisas que eu defendo no livro, se me permitir aqui, eu acho que nós precisamos discutir um pouco de política tributária, porque política tributária parece uma coisa muito distante da realidade, mas não é, atinge todo mundo. A questão do simples. O Simples foi um mecanismo que trouxe muita gente para a formalidade. Existe uma tese que chama curva de Laffer. O que significa isso? Ele diz que quanto mais você aumenta a alíquota, a carga tributária, a tendência do fisco seria arrecadar mais, não é? Pago 10%, arrecado X. Se eu aumentar isso para 15%, eu vou ganhar mais. Se eu aumentar isso para 20%, eu vou ganhar mais. Só que é errada. Porque quando chega num ponto, quanto mais você cobra, ao invés de você arrecadar mais, você arrecada menos. O efeito é inverso. E isso foi chamado a curva de Laffer. Ou seja, chega a um ponto que não adianta tributar mais, que cai a arrecadação. Você tem que tributar menos para aumentar, porque quando você tributar menos, você estimula as pessoas a irem para a formalidade. O sujeito começa a se formalizar, a praticar atividade lícita. E o Simples fez isso. Antigamente, muito daquele, e o MEI agora, muito aquelas pessoas que não emitiam nota, que estavam na formalidade, hoje se inscreveram no Simples. Mas tem uma falha. A falha é que hoje no Simples é excluído os profissionais liberais, de todas as profissões, são excluídos. E por que isso me parece que viola a Constituição? Porque ele diz o regime simplificado para empresas de pequeno porte, pessoas com pequena capacidade contributiva. Então, há um desequilíbrio. Por quê? Uma padaria, um supermercado que fature 2 milhões, pode se inscrever no Simples. E um engenheiro, um médico, um psicólogo, um fonoaudiólogo que se forma e que no começo da carreira ganha 2 mil reais que seja, ele não pode optar pelo Simples. Você acaba, primeiro, tratando duas pessoas de maneira desigual. Mas o problema é ainda maior. Nos últimos anos, nós tivemos uma política muito forte e que deu certo de acesso da população ao ensino superior. O governo Lula encampou isso, com o ProUni e uma série de outros programas, medidas que fizeram com que pessoas que não tinham acesso ao ensino superior, hoje tenham um diploma. Ou seja, eu coloco no livro, nós garantimos o acesso dessas pessoas de baixa renda à faculdade. Mas depois que elas saem, nós não garantimos o sucesso profissional. Ela sai recolhendo a mesma carga tributária praticamente de uma multinacional. Porque se ela tributa na pessoa física, ela vai pagar 27,5%. Uma empresa paga 25%. Então ela tributaria mais. Vamos falar, esse assunto está interessante. Agora está pegando fogo, né, Walter? Vamos pedir o... Pena que tem um intervalinho aí, né? E o último bloco, e a gente volta aqui falando disso, do questão de justiça. Aliás, eu tenho muita dúvida, porque eu acho que essa questão tributária também você pode colocar como Código Consumidor, né? Você pode optar, né, doutora Anice? Vamos responder no próximo bloco. Você está aqui no Questão de Justiça, hoje recebendo o advogado Anísio Kfouri, né, mestre em Direito Tributário e diretor da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, a CASP. Né? Ele está comentando essa questão tributária. E aí vem a pergunta, né? Você vai em qualquer lugar, eu sei que o senhor já respondeu isso, mas só para frisar, você vai em qualquer hoje restaurante, então você vê ali do lado o Código Consumidor. Né? Aliás, até é interessante, né, doutor? Você ia chegar lá, às vezes, puxa, já tem um livro aí para dar uma consultada. Ou às vezes está ali no Palácio Coliseum para não consultar. Mas se eu soubesse, por exemplo, na compra de um carro, que tributa mais, talvez eu não teria uma opção, que é o que o senhor quer fazer com esse esclarecimento. Uma opção, não está bom, não vou comprar esta marca, esse modelo, esse carro, vou optar pelo outro, porque eu vou pagar, inclusive, a menos na extensão toda do meu contrato? Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que você sabe a carga tributária também tem o objetivo de induzir consumo ou desestimular. O carro importado, por exemplo, ele paga tanto imposto que ele acaba chegando mais caro, com o objetivo de fortalecer a indústria e criar um mecanismo de equilíbrio. Mas a gente não sabe quanto paga. E isso, Walter, reforça aquilo que a gente estava comentando. O direito do consumidor, que é para você brigar com outro particular,
A lei, inclusive, dizendo que tem que ter o exemplar ali à mão do consumidor, o que é muito positivo. Mas não há uma lei a obrigar a informar os tributos que nós estamos pagando lá. Então, a partir do momento que você começa a criar consciência de quanto você paga, você cria um outro mecanismo. Para ter uma noção, olha que curiosidade. A tributação da latinha, aquela latinha que o senhor toma cerveja em casa, toma refrigerante, ela tem uma tributação que varia por lata, por capacidade. Então você vai exemplo. Quer tomar um refrigerante em casa. Se o refrigerante tiver numa garrafa PET, o imposto da garrafa é um. Se ele tiver na latinha, o imposto é outro. Se ele tiver em outra embalagem, é outro. A latinha, se ela for usada para embalar refrigerante, é uma tributação. Se for para embalar cerveja, é outra tributação. A mesma latinha, porque tem a finalidade. Então, para entender a tributação, cria-se tamanha complexidade que para você tomar uma cerveja, você tem que entrar num emaranhado de normas para saber quanto você paga. E o que nós pleiteamos sempre é a simplificação da carga tributária e a demonstração para a população. Olha, é tanto de imposto, você paga tanto nisso. E a hora que ele olhar o que tributa mais, se o ovo ou a galinha, ele vai ver, por exemplo, que o ovo está na cesta básica e, portanto, tributa menos. E aí ele consegue avaliar quanto ele paga, tomar as decisões dele também por questões tributárias e até como forma de estímulo ao consumo consciente. Isso é muito positivo. E essa guerra entre os estados, que às vezes a gente escuta que Minas tributa menos, na questão até do automóvel. Exatamente, né? Tá certo. Como é que fica essa situação? É a chamada guerra fiscal, né? Que é tão discutida. Porque, de repente, alguns governadores, né, resolvem dar os certos incentivos, os impostos, abatimento de impostos e tributos. Aliás, corroborando com isso que o doutor falou, vamos lembrar que, recentemente, quando houve essa crise, foram reduzidos impostos da linha branca, reduzidos impostos de automóveis, e o que aconteceu foi um aumento, claro, das vendas e um aumento da arrecadação, ou seja, se diminuiu a carga tributária, mas se aumentou a arrecadação do Estado. Posso emendar a pergunta? Por que existe isso? Por exemplo, o presidente Lula, quando fez isso, foi a linha branca, a geladeira, fogão e tal. E por que termina essa situação? Se há a condição de estender isso ou deixar sabendo isso? Que vai continuar arrecadando bem, né? Sim, primeira coisa, você vê que essa política adotada pelo governo Lula, ela foi anticíclica, ou seja, foi exatamente para combater o momento de recessão, que todo mundo ia parar de consumir. O presidente foi à televisão, disse à população consuma, pegou os impostos, diminuiu, ele agiu de maneira correta, tanto que o resultado está aí, é visível hoje, e diminuiu a carga tributária, estimulou o consumo, as pessoas aproveitaram aquela oportunidade e ficou muito claro que quando se reduz tributos, se reduz o preço na ponta e as pessoas podem realmente ter um ganho efetivo e com isso você gerou uma economia, o giro econômico e, portanto, ao momento que o mundo vivia a recessão, o Brasil conseguiu passar essa onda. Agora, obviamente, nós precisamos fazer ajustes. É importante a gente a economia é uma coisa perigosa. Você tem que estar sempre alerta, não pode afrouxar os controles. Mas uma das coisas que é importante a gente demonstrar nesse contexto é que a tributação hoje, ela atingiu um nível de fácil arrecadação, tanto que a Receita Federal toda hora bate recorde com o movimento econômico. O que nós precisamos fazer é uma política em que amplie sempre a base de contribuintes e, por consequência, diminua a alíquota nominal. Então, mecanismos de controle moderno, cruzamentos eletrônicos, têm ampliado, sem dúvida nenhuma, a base de contribuintes. Sistemas de mecanismo de retenção na fonte dos impostos também, só que, por outro lado, não diminui. E a guerra fiscal não acaba porque há os interesses regionais. O modelo como é desenhado hoje o ICMS, estadual, cada estado cobra o seu, destino, origem, local de ponto de venda, ponto de fabricação, isso tudo faz com que gere antagonismos, porque tem regiões mais produtoras, tem regiões que são mais consumidoras, e esse movimento da economia, no modelo que foi desenhado na Constituição, vai ensejar essa guerra ainda por muito